Oi, pessoal. Hoje vamos conversar sobre liberando o passado. Eu inicio com um versículo de Lucas 9, 26, em que Jesus diz: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. As mágoas nunca ocorrem no presente. Nunca são sobre o que está acontecendo agora, neste momento. Mágoas são fantasmas do passado que se alimentam de memórias para assombrarem o presente. Vale a pena a gente repetir isso. Mágoas nunca ocorrem no presente. Nunca são sobre o que está acontecendo agora, neste momento. As mágoas são fantasmas do passado, que se alimentam de memórias para assombrarem o presente. As mágoas são lembradas, não são experienciadas, não são experiências de hoje. A mágoa é uma forma de mantermos o passado vivo. É uma escolha de honrar o que nos feriu e de priorizá-lo acima da felicidade atual. Ela é como um ácido devorando nossa paz mental, derretendo qualquer esperança de satisfação presente. Como posso, então, eu me sentir bem quando aquela pessoa horrível fez aquela maldade comigo? Pensamos assim. Nós nos percebemos fantasiando a respeito de vingança ou sobre as coisas inteligentes que deveríamos ter dito para lidarmos melhor com aquela situação. Mágoas colocam o passado em um santuário na memória como a única coisa importante. Ela nos mantém acorrentados a antigas crenças formadas em resposta a uma época distinta e a um eu diferente. Elas se sobrepõem ao presente. Se quisermos diminuir o poder que o passado mantém sobre nós temos que lhe dar um significado diferente. Nós precisamos reconhecer e aceitar os sinais de que a guerra acabou, de que não existe mais justificativa para mágoas e que nunca houve realmente, exceto em nossas próprias mentes. Não são eventos em si que nos levam a formar mágoas, mas sim a nossa interpretação deles. Se conseguirmos aceitar que nossas interpretações são imprecisas, moldadas por crenças, umas crenças às vezes estranhas, a ponto de raramente serem reconhecidas, poderemos então mais facilmente dispensar essas mágoas como invenções e nos libertarmos da carga do passado. Afinal, se soubermos que a memória por trás de um ressentimento, ela não é confiável, nós ficamos mais dispostos a abrir mão dela. A memória, ela não é o que costumava ser. Como qualquer um acima de 50 anos pode atestar, é muito fácil esquecer. Mas a psicologia
nos diz que também é possível nos lembrarmos de coisas que nunca aconteceram. Se tivermos, por exemplo, ouvido os detalhes de algum evento, testemunhado por outros, pessoas em que confiamos, especialmente se esses detalhes foram repetidos muitas vezes, naturalmente construímos imagens visuais que ilustram o que ouvimos, e essas podem dar origem a uma falsa memória. Isso algumas vezes acontece com irmãos mais novos, a quem foram contadas histórias sobre coisas que fizeram quando eram bebês, de que depois afirmam se lembrar. De forma semelhante, podemos incorporar elementos da vida de outra pessoa ou até cenas de romance ou de um filme como se fossem nossos próprios. Também é possível simplesmente inventarmos coisas. Se repetirmos os detalhes imaginados com frequência e com a frequência suficiente, um dia eles se tornam reais para nós. Eles transformam-se em memórias. Então tem muitas memórias que nós temos que na verdade são coisas que não existiram, ou então não existiram na nossa vida, e sim na vida dos outros, ou em um filme, ou então histórias que ouvimos, e nós criamos então aquelas imagens, e depois com o passar do tempo aquilo fica na nossa memória como se realmente um evento que aconteceu na nossa vida. Isso já foi bem estudado na psicologia e são as falsas memórias. E a memória com frequência é falível, então, e não se pode confiar nela implicitamente. Ela repousa sobre presunções ou julgamentos incompletos que depois geram mais do mesmo. O passado, ele entulha o presente, que é o único tempo no qual podemos fazer uma mudança real. Não tem como mudarmos o passado, mesmo porque ele não tem mais existência em si no presente. Mantendo-nos no passado, nosso ego bloqueia a mudança. Então, por que ficamos tão presos a isso? Precisamos entender o poder que damos ao passado se quisermos superar as mágoas e experimentar o perdão verdadeiro. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. A nuvem que obscurece o Filho de Deus para nós é o passado. E se quisermos que o passado seja passado e se vá, é preciso que não o vejamos agora. Se nós estamos vendo agora em nossas ilusões, significa que ele não saiu de nós, embora não esteja presente. Nós esquecemos que somos a criação de Deus, somos filhos de Deus, embora nossa verdadeira identidade seja compartilhada, nós acreditamos falsamente que somos indivíduos separados. Aos olhos de Deus e do Espírito Santo, nosso irmão e nós somos um. E o mesmo ser, portanto, como ele poderia ter feito algo a nós? Como seria possível uma unicidade que é eternamente completa e não tem partes separadas atacar a si mesmo? Além disso, temos que lembrar que tudo que parece ocorrer dentro do mundo do tempo
e do espaço é uma ilusão. Nós temos que esquecer o ego e seu mundo mortal de mágoas e de luta. Temos que lembrar apenas do que Deus criou. O remédio para isso é bem conhecido, que é o perdão. O perdão não é algo que nós fazemos. Ao invés disso, é um desfazer, uma liberação de um passado ilusório, no qual uma vez acreditamos. O perdão é uma escolha nossa, é uma decisão pela paz. Muitos perguntam por que não consegue perdoar, não sabe como executá-lo. Sua parte é apenas permitir o desfazer, estar disposto a deixar que o Espírito Santo lhe mostre outra forma de ver e não bloquear esse caminho. Nós não precisamos fazer nada, exceto não interferir, exceto não atrapalhar o Espírito Santo, a nossa verdadeira identidade. E como que nós interferimos e atrapalhamos? Tomando o partido do ego e escolhendo mágoas de qualquer tipo no lugar do amor. O plano do ego, como vimos, é guardar mágoas. Isso é realizado através da memória seletiva. Ele se lembra das pessoas e eventos que nos afrontaram, amedrontaram, irritaram ou nos embaraçaram. O nosso ego prioriza o que deu errado no lugar do que deu certo. Já o Espírito Santo, dentro de nós, usa um conjunto de diferentes critérios para selecionar memórias, obviamente, se ele estiver em nosso comando. O Espírito Santo foca apenas no que é real e no que vai nos levar a experimentar a realidade. Todo o resto cai no esquecimento. Nós não precisamos nos livrar das memórias negativas, nem negá-las de qualquer forma. Simplesmente as deixamos de lado, junto com o resto do passado inexistente. Esse processo é essencial ao perdão. O Espírito Santo faz isso por nós quando apenas os elementos amorosos do passado e nega a realidade de tudo mais. O Espírito Santo, ele é focado no amor. Se existe algo que não é amor, o Espírito Santo ele vai deletar. E se existe algo que é mágoa, é algo que vai nos levar à mágoa, culpa e o retrocesso com o passado, pode ter certeza que quem está no comando é o nosso ego. É possível pensar nele como um filtro, no Espírito Santo, como um filtro que nós aplicamos à nossa percepção e à nossa interpretação de pessoas e de eventos, ou como óculos de sol polarizados que removem o brilho interferindo com a visão. Ele filtra, no caso do ego, cada pensamento ou ato que não é amoroso, cada percepção que não estiver alinhada ao nosso verdadeiro ser. Então, ao contrário do ego, o Espírito Santo, ele filtra os pensamentos, ele filtra o que não é amoroso. Cada percepção que não estiver alinhada ao nosso verdadeiro ser. Nenhum deles vaza para contaminar
a nossa mente e o nosso coração. Nunca, por exemplo, os pensamentos de ataque ou então as memórias passadas filtradas pelo Espírito Santo dentro de nós, elas acabam não existindo mais. Ou seja, com o comando do Espírito Santo, nós compreendemos que esse passado que nos incomoda nunca foram reais. Tudo o que resta é a pura e a clara visão do nosso irmão, percebida como ele realmente é, Cristo, o Filho de Deus. Quando enxergamos Cristo nos outros, independente do que a aparência dessas pessoas nos mostra, nós entendemos como funciona o Sermão do Monte, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Nós entendemos como é possível amar os inimigos, como é possível perdoar, como é possível liberar o passado e liberar a mágoa, deixando tudo isso para trás, a partir do momento que nós enxergamos a essência de cada um como Cristo dentro de cada um dessas pessoas, mesmo sendo nossos inimigos. Temos que lembrar que sem o passado não pode haver mágoas. Ou seja, a partir do momento que nós trabalhamos no agora, e a espiritualidade ela só funciona no agora, porque a espiritualidade é viver a verdade, é viver o real. Como nós já conversamos em outras oportunidades, o passado ele encontra-se somente na nossa memória, ele não tem existência em si, e o futuro em nossa imaginação. Então, o que existe, o que pode ser mudado é o agora. Ninguém interfere mais no passado. Nós podemos, então, mudar o significado e utilizar o filtro do Espírito Santo, do Cristo, nosso verdadeiro ser, para filtrar todas essas informações de nossa memória. E a partir do momento que nós admitimos o nosso comando sendo feito por Cristo, que mora em nosso coração, essas mágoas, essas culpas, elas vão derretendo, elas vão desaparecendo. Então nós podemos utilizar até uma metáfora e pensar no Espírito Santo e no perdão como um solvente universal, um produto de limpeza perfeito, capaz de dissolver qualquer coisa que não venha do amor. O filtro que o Espírito Santo, o filtro que o Cristo que mora dentro de nós utiliza é o filtro do amor. Ou seja, quando nossos pensamentos, nossa memória começam a trabalhar com mágoa, culpa, ódio, inveja, pode ter certeza que isso está vindo de nosso ego e não do nosso verdadeiro ser. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E finalizamos com o versículo que iniciamos nas palavras de Jesus, escritas em Lucas 9:26. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não tem como viver a espiritualidade vivendo do passado. O passado não tem existência em si no agora. O passado
é uma coisa de nosso ego que joga no nosso presente para nos distrair e tirarmos de nossa atenção plena, porque a espiritualidade, a felicidade, a possibilidade de mudança, de correção de rota, tudo isso é feito no agora. E se nós estamos com a mente distraídas no passado, principalmente, nós perdemos essa oportunidade de viver a verdade. Que Deus nos abençoe com a graça desse entendimento e dessa iluminação em nosso ser interior. Um grande abraço no coração.